Bem-vindos a mais um programa de entrevistas aqui no nosso canal 11.1. Agradeço muito a sua participação, né? Aí a sua companhia todas as noites, segundas até as sextas-feiras, das 22 às 23 horas. Se você perder o horário, né? Não tem problema, depois você pode acompanhar também pelas redes sociais, principalmente pelo YouTube, tá? Enfim, você sabe que a cada entrevista eu sempre busco um assunto que interessa, muitas vezes não apenas para Joinville, mas também para a região. E hoje não será diferente. Nós vamos conversar sobre saúde, saúde pública. Todo mundo tem alguma coisa ou a elogiar ou a criticar. Mas muitas pessoas não sabem o que está acontecendo porta dentro, seja no PA, seja no atendimento hospitalar, enfim. Por isso, nós convidamos o secretário de Saúde de Araquari, Valmir Santiago, para que ele possa explicar, né, o que está sendo feito, o que deverá estar sendo feito também, e esse processo, né, da divisão da saúde pública entre Araquari, entre Joinville, Barra do Sul, que são cidades irmãs, né? São aí entrelaçadas, não apenas na atividade comercial, industrial, mas principalmente entrelaçadas pela população, né? Somos todos filhos do Nordeste catarinense. Valmir, muito obrigado pela sua presença. Obrigado, Sérgio, eu que agradeço o convite aí. Olá a todos. Valmir, você aqui em Joinville, né, não tinha nenhuma atividade ligada à saúde pública. Não. Qual é a tua origem? Vamos conversar ali atrás. Então vamos lá. Eu sempre fui empresário, né? Aqui eu trabalhava pós-formação, tive a chance de estudar no exterior. Estudei não, fui para estudar e trabalhar também. Aonde? Fui para Chicago, era um sonho sempre estudar na Universidade de Chicago. Né? Eu sou economista, formado aqui na Univille. E já tinha aquele plano, vamos lá, vamos buscar estudar na Universidade de Chicago. Também economia. Economia, né? Só que daí quando fui para lá, fiz todo o processo, né? Já tinha até um pouco antes morei no Havaí para surfar. Trabalhar um pouquinho e afinar melhor meu inglês, né? Para daí ir para um estudo de maneira adequada. Só que quando cheguei lá, me deparei com a realidade de que para fazer economia, para fazer um MBA na Universidade de Chicago, me faltou apenas $100 mil por ano. Só? E um detalhe, só que daí uma coisa leva a outra. Por essa razão eu fui levado a trabalhar, buscar um emprego para pagar a universidade e eu consegui na área de comércio exterior. E ali, mais uma vez, eu tive a oportunidade, eu costumo dizer, né, que na minha área de atuação era Américas, Europa e África, então era onde eu atuaria, né, nos negócios e algumas visitas. E foi um momento muito importante. Só que daí aconteceu outra coisa. Eu comecei a ter o dinheiro para pagar a universidade, mas não podia estudar porque eu estava viajando e trabalhando. Ah, sim. Mas assim, o trabalho significava você deslocar-se até esses lugares do mundo, praticamente. Mas foi uma experiência única, né? Acredito que foi uma grande universidade também, essa oportunidade. Foram 4 anos vivendo em Chicago, né, como base, intermediando negócios, né, entre pares. A majoritária era Brasil e Estados Unidos. E o que a tua família fazia aqui no Brasil? Me ligava muito, sentia saudade, a mãe mesmo. Mas assim, o pai sempre foi também comerciante, a nossa família toda são de comerciantes, né? Então, isso sempre estava no sangue, de fazer alguma coisa. E nesse contato vai e vem, eu fiquei lá até 2010. Em 2008 teve aquela grande crise. Sim. Então nós tentamos a empresa até 2010, mas em 2010 encerramos as atividades. Onde é que era a atividade? Lá em Chicago, né? Era uma International Trading. Lá é que fechou? Lá fechou, aqui. Não aqui. A empresa de lá fechou, abaixou as velas. A ideia era reabrir em 2012. Né? Nós fechamos esse consenso, né? Já estava dentro da equipe lá, numa discussão bem aberta. Vamos baixar a vela, né? Como diz, deixa passar a tempestade e em 2012 voltamos com força. E de fato isso aconteceu, tá? Eu recebi o contato em 2012 para retornar para Chicago, só que nesse meio tempo que eu voltei para o Brasil em 2010, daí eu abri também a veia do comércio, também bateu em mim. Daí eu fui para o mercado público de Joinville, ganhei
um processo licitatório emergencial, abri meu restaurante no mercado público, já estava namorando, mas me afirmei aqui, daí tu queria raiz. E quando em 2012 me ligaram, eu digo, não, estamos bem aqui. Ligaram de novo em 2014, não, acho que agora eu vou ficar no Brasil. Veio o casamento em 2015, filha, tudo, e agora estamos bem enraizados no Brasil. Então hoje você continua com o teu restaurante no mercado? Continuo com o restaurante. O teu pai também tem atividade lá? O pai tem a verdureira também, o pai já é 40 anos de mercado público, né? Então até meu tio foi para lá, nós brincamos que o Santiago lá tão forte no mercado público, mas é a veia da família, né? Então nós temos esse segmento de atuar e trabalhar bastante, e por isso essa dedicação de ser meio workaholic. Quem tem uma família que trabalha no comércio sabe que tu vê teu pai nunca tendo férias, a tua mãe também, e isso te contagia. Então, essa veia eu acho que eu levo para mim, assim, que eu sempre tenho a necessidade de buscar algo por fazer. Certo. E nessa veio o convite em 2021, o Clenilton, na época, precisava de um gestor no centro Covid de Araquari, né? Ah, era por conta da crise da Covid. Isso, daí estava com um problema de gestão. Daí eu poderia não ser da área de saúde, mas olha, preciso de alguém para fazer gestão, contratação de pessoal, material, e tu topa o desafio? Eu sempre gostei do setor público, né? Já desde 2016, 2020 tentei me aventurar um pouco na política ali. Fui candidato com o Rodrigo Borja em 2016 a vice-prefeito e em 2020 a vereador. E essa chance, vamos lá, vamos investir, e graças a Deus deu certo. Tivemos uma gestão em 6 meses ali de reestruturar o centro Covid, e dali veio o convite para assumir uma secretaria, que não era nem a saúde ainda. Foi a Secretaria de Cidadania, que tinha habitação. O processo, daí eu tinha um desafio que era tirar o REURB do papel. Em um ano... é o processo que você dá o documento para a pessoa. Isso, que tu legitima a posse da terra, né, daquilo que é tão sonhado, e às vezes anos a população passa e não tem o documento do seu imóvel. Isso dá dignidade, claro, sabe? E eu junto com toda uma equipe discutimos, nos debruçamos, e em um ano entregamos o primeiro REURB. E quis o destino que no dia que entregamos o papel para a primeira família da história de Araquari, foi meu último dia na Secretaria de Cidadania e foi o meu primeiro já como secretário de saúde. E daí agora vamos para outro desafio. E agora tu não volta para o REURB? Não. Acho que eu me achei, quando nós falamos de desafio mesmo, para qualquer gestor público, se tu assume a Secretaria de Cidadania, é certeza de que tu está na pasta mais complexa. Pode não ser a maior do município às vezes, mas o nível de complexidade e exigência é grande. Então, aí você foi convidado, né, já que tu tinhas a experiência de gestão na questão lá, na emergência do Covid, mas aí você veio para uma Secretaria de Saúde, eu imagino que todo mundo ficou assim de olho, né? Puxa vida, mas ele nunca teve a experiência de conhecer o que é um postinho, que é um programa de saúde da família, etc. Tivesses muita resistência? Não, pelo contrário, assim, eu sou muito grato à equipe, até aos secretários de Araquari, quando houve, e eu tive o dever de substituir a Tânia Eberhardt. Ela era a nossa secretária lá. Sim. Então a régua estava lá no alto, né? É uma gestora com todo um conhecimento, já secretária de Estado na bagagem, e ela fez um planejamento fantástico para Araquari. Só que a realidade de Araquari era outra em termos de pessoal, de equipe. Então, substituir ela, saiu a Tânia. Quem seria o nome? De imediato, meu nome dentro do secretariado foi sendo aventado, e dentro da Secretaria de Saúde. Também. Diga-se de passagem. Porque eles, naquele momento, precisava mais de um gestor conciliador, né? E alguém que, claro, absorva depois a parte técnica, né? Uma coisa que, para tirar um projeto do papel, tu tem que ter o senso político, né? Nós atuamos como agente político, mas também nós temos que escutar o nosso técnico, a nossa equipe. É uma liderança, né? Essa liderança, ela não necessariamente precisa ter algumas coisas em específico, né? Mas o líder é aquele que consegue entender o cenário e, a partir disso, colocar, né, outras pessoas. Olha, tu vais para cá, tu vem para cá, tu vem para lá, tu vem, né? Enfim, tu vai, não é isso? Isso é a gestão, né? Nós temos que buscar, e o gestor tem que estar munido de informações para ter uma decisão assertiva. E eu sempre falo, né, eu fui o aluno do Renova BR, que vários aqui de Joinville também, secretários, vereadores também já foram,
Inclusive o Adriano, né? Nós fomos da mesma turma no Renova BR, o prefeito Adriano também estava junto. Que era de São Paulo, você fazia um curso específico de gestão, né? E fomos da mesma turma de 2019, que nós passamos nessa escola, e fala muito bem sobre a tomada de decisão baseada em evidências. Então, assim, o gestor não é da cabeça do gestor, não é como eu acordo, temos que ter evidências, temos que escutar a equipe técnica, temos também que indagar eles, será que é isso mesmo? E depois que vai tendo a certeza, nós vamos aplicando no processo. Tem a parte científica também, que nós podemos fazer testes e no que nós falamos do tentativa e erro, a saúde tem que ter muita inovação, porque o recurso é escasso, né? Por mais que tu coloque dinheiro, quanto mais você colocar dinheiro na saúde, mais você vai precisar de dinheiro, porque tu abriu acesso, contratou mais médicos, ótimo, é fantástico, vai atender a população. Só que vai ter mais encaminhamentos, vai ter mais liberação de medicamentos. Pessoas que não iam para o médico, muitas vezes iam para o farmacêutico, né? Os antigos faziam muito isso, acabam dizendo, poxa vida, agora eu posso ser atendido. Isso. E aí, aquele problema que ele tratava de uma outra maneira, agora ele quer que um médico lhe atenda. Isso, e daí o médico atendendo vai para outro segmento, de uma outra necessidade, seja médica, seja medicamentosa, seja um especialista. Então, a saúde, ela interage em vários setores e esse nível de complexidade que é interessante. E depois que, eu posso dizer assim, ó, eu vou para o meu 3º ano da saúde e faz pouco tempo atrás que parece que deu um estalo de que como funciona mais ou menos as engrenagens, né? E principalmente quando nós falamos em falar e conversar de maneira colegiada com os nossos pares. Conversávamos há pouco, eu acabei de sair do consórcio, eu saí de uma reunião do consórcio agora há pouco. Esse consórcio não é de carro nem de moto. Não. Ele já vai explicar. O consórcio de saúde, né? Os municípios se reúnem e o consórcio facilita muito. Os municípios aqui da região, né? Da região, são 17 municípios da nossa região e eles se reúnem para fazer compras de medicamentos, por exemplo. Fazemos a grande chamada para comprar medicamentos, exames, né? Para encaminhar os nossos pacientes. Então, é uma forma que facilita muito para o gestor, principalmente de municípios menores, né, que dá a possibilidade de acessar alguns procedimentos que não tem na cidade. Nesse caso, voltando à questão dos remédios, para as pessoas entenderem que talvez melhor, né? Uhum. Em vez de Araquari comprar um lote de anestesia, o outro, São Francisco, outro, vocês acabam reunindo tudo nesses 17 e se compra só e distribui para todos. Distribui para todos. Daí então, melhora o preço. Claro, nós temos capacidade de compra, daí reúne 17 municípios comprando, então isso tem sido uma política muito assertiva mesmo e ajuda muito o secretário. Isso é um tipo de consórcio, mas temos também as comissões intergestores regionais. Mas eu queria falar ainda desse consórcio, né? O município tem que pagar isso. Sim. Então, onde é que vem esse dinheiro para pagar especificamente as despesas que são feitas pelo consórcio? Então, todo município ele pactua, né, via Câmara de Vereadores o que vai pagar para o consórcio. Isso não tem um valor definido, quem define é o próprio gestor, né, dependendo da necessidade. Araquari hoje nós até ampliamos o valor, é R$ 2,39 por habitante. Daí, como nós temos, o último IBGE agora saiu para 50.300 habitantes, daí esse valor é multiplicado por 2,39 e vai dar um valor ali próximo de R$130 mil. Todo mês a prefeitura paga não, disponibiliza, né? Até é um investimento, porque ali os 130 mil eu uso encaminhando para atendimentos, outras compras. A compra de medicamentos ainda é outra parte, nem uso esse valor. As atas nós fazemos e compramos a parte. Os 130 mil é para encaminhar mesmo para especialistas e alguns exames que nós temos no consórcio também. Por exemplo, oftalmologista, né? Oftalmo, né? Encaminhamento para oftalmo, vamos lá, consultas variadas, né? Temos agora, junto ao Bethesda, conversávamos também para encaminhar uma série de pacientes que hoje estavam no nosso drive, em filas do São José e do regional, por exemplo, há muito tempo, que quando sai do município cai na fila do Estado. Certo. Né? O encaminhamento é do Estado. Então nós estamos fazendo uma parceria agora, o Estado também está aportando bastante nisso, para aumentar consideravelmente o número de encaminhamentos de Araquari. Né? Nós conversamos de 30 para passar de 300 possíveis cirurgias mês.
Eu digo possíveis porque quando vai ter a avaliação do médico, vai ver se é necessária aquela cirurgia Certo. ainda, se faz... Mas até então, a prefeitura disponibilizava no seu sistema 30... O Estado disponibilizava, né? Perdão, o Estado pagava para o município poder mandar fazer Isso. 30 cirurgias. Em média isso, um pouco menos até. Agora não, daí agora o Estado está fazendo o plano de valorização hospitalar catarinense, colocou valores maiores e daí trouxe outros hospitais interessados em fazer cirurgias. Porque até então o Estado diz, no Hospital Betesda eu não vou fazer cirurgia porque é pago miseravelmente. O SUS paga 300 por uma cirurgia, aí ninguém vai... R$300. R$300 por uma cirurgia específica. Então não vou me habilitar, mas agora não. Daí pula por 2.000 e pouco, não é um valor que o particular, obviamente, é mais, só que daí tem volume no SUS. Sim. Tu consegue fazer 10, 12, 15 cirurgias dia, daí isso tu ganha no volume. Certo. Então, assim, isso trouxe muito essa capacidade e nós usamos o consórcio para mandar via consulta esses pacientes para essa nova fila. Então, nós estamos acelerando o atendimento das cirurgias na nossa cidade, por exemplo. Neste caso, vocês estão agindo em duas coisas. Vocês agilizaram as consultas, ampliaram o número de consultas, Sim. certo? Portanto, os diagnósticos, e multiplicaram em 10 vezes o número de cirurgias que aparece através dessas consultas. Isso. Daí o Estado faz o aporte, né, dessas não mais 30, mas podendo chegar a 300 cirurgias mês. Isso já está acontecendo? Nós já mandamos como teste, né, nesse mês já foram 70, ou além dos 30, nós mandamos mais 70, então 100. Quase 100 já foram. Tivemos algumas faltas de pacientes ali, infelizmente é normal, né? Mas para o próximo mês já estamos nos preparando para mandar um número maior mesmo, para chegar nesses 300. Hoje o desafio maior para nós é a logística interna, de fazer toda a regulação de encaminhar o paciente, fazer o transporte, mas logo nós vamos estar garantindo que nós possamos encaminhar esses pacientes e tirar dessa fila que já tem gente... Qual é o critério que vocês usam para dizer, olha, esse cidadão será operado na fila, entrará na fila, este já não é um eletivo, enfim, não precisa tanto. Que critério se usa? Então, esses que nós estamos conversando, estamos falando de uns 1.000, vamos lá, conversávamos 1.300 pacientes. Que estão já em fila de espera para a cirurgia. Certo. Eles já foram lá atrás, às vezes 2, 3 anos atrás, encaminhados para a cirurgia. Agora, daí essa consulta que nós estamos pagando agora é para realmente averiguar, esse paciente de fato foi encaminhado. Persiste essa necessidade? Porque temos alguns casos que a cirurgia ou já foi até agendada em via particular pelo paciente, ou teve uma mudança no quadro que aquela cirurgia não pode mais ser executada, por exemplo. Então é isso que nós vamos, nessa nova consulta, o médico vai reavaliar, mas possivelmente vai encaminhar novamente para a cirurgia. Certo. A gente vai continuar com essa conversa, nós falamos muito do hospital, enfim, Araquari está finalizando, né, a obra de um hospital municipal, que agora poderá ser transformado em hospital estadual. Também vamos falar sobre outros assuntos que não apenas levam a saúde de Araquari em consideração, mas também atividades extraordinárias, por exemplo, maternidade. Atividade extraordinária, seu Silvio, o que é isso? Você já vai entender, é um instantinho só.